Saúde Animal. Oferecimento: Hospital Veterinário da Unimar. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e você que nos acompanha sempre, em todas as semanas, edições inéditas nas noites de quarta-feira aqui pela nossa TV Marília, já sabe que em todas as semanas nós temos temas inéditos, temas relacionados às profissões de medicina veterinária e zootecnia, e quem acompanha também constantemente já sabe que no último mês de maio nós fizemos uma série de programas especiais em homenagem aos zootecnistas, e isso graças ao Dia do Zootecnista no último dia 13 de maio. Então foram vários programas durante o mês e hoje nós retornaremos a esse assunto para fechar muito bem, com chave de ouro, esse nosso tema. E claro que durante o ano todo, né, nos próximos programas, o tema estará frequentemente aqui no nosso Saúde Animal. É que houve um especial mesmo, porque o tema merece toda essa atenção. Então hoje vamos mais uma vez falar sobre zootecnia e para isso nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor Dr. Fábio Manhoso, ele que é coordenador do curso de zootecnia da Universidade de Marília, é o nosso diretor técnico aqui do programa Saúde Animal, idealizador desse nosso projeto, a quem nós sempre agradecemos pela presença. E recebemos também a professora doutora Ana Cláudia Ambiel, ela que é membro da Comissão Nacional de Educação do Conselho Federal de Medicina Veterinária e também ela é integrante das comissões de zootecnia do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a quem também nós agradecemos a presença mais uma vez. Muito boa tarde, muito boa noite, né, para quem está nos assistindo aí ao vivo. Tudo bem? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos, viu? Muito obrigada, bem, professora, pelo convite. É sempre uma honra falar de zootecnia aqui no programa de Saúde Animal. Muito bem, professor Dr. Fábio Manhoso. Boa noite a todos, né, nossos amigos aí de Marília, boa noite, Lenisa. E cumprimentar aqui a nossa convidada, né, nossa convidada ilustre, a doutora Ana Cláudia Ambiel, minha colega lá do Conselho Federal de Medicina Veterinária, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e que com certeza hoje é uma das pessoas que mais está visualizando e estudando, né, as novas expectativas dessa zootecnia brasileira, né? Então ela está aqui hoje a nosso convite para uma visita junto à nossa universidade, né, até dentro dessa nossa nova visão para essa nova zootecnia 2015 que nós já estamos aí preparando, estudando para apresentar à sociedade. Então nada como essa troca de experiências, né, de alguém que vivencia isso dentro do nosso órgão máximo da classe, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, para estar aqui conosco. E é sempre um prazer estar aqui com ela, conversamos bastante, né, essa troca de experiência é muito bom. E por isso trazê-la aqui também para dividir com os colegas, aí, os nossos telespectadores, a importância da zootecnia dentro do desenvolvimento do país. Principalmente para encerrar essa nossa série, que é uma série tão aguardada, né? Porque Sem são dúvida. Vários temas abordados aqui no nosso programa. Muito bom. Fico muito honrada com o convite. E realmente num outro programa, na oportunidade que nós tivemos de conversar, nós falamos muito sobre os desafios, né, da zootecnia, da evolução da profissão, e é uma evolução constante, requer muita exigência, né, tanto por parte dos alunos, profissionais, quanto pelo Conselho Federal e a Comissão de Educação. Então são todos trabalhando juntos para colocar em prática, porque vocês estão sempre conversando, debatendo, buscando informações, mas a gente percebe a necessidade e a vontade de vocês de colocar em prática todas essas informações. Sim, sim. A zootecnia, falar de zootecnia, né, conversar, discutir sobre zootecnia, sem dúvida para mim é uma grande satisfação, e parabenizo o Fábio pela iniciativa, pelo programa, por esse novo projeto, que tenho certeza que vai ser um sucesso, Fábio. Obrigado. Bom, então vamos abordar um pouquinho, né, aproveitar a presença da doutora Cláudia para a gente falar mais um pouquinho ainda sobre esses desafios, né? As pessoas ouvem, acompanham, hoje, felizmente, a comunicação está muito aberta, é muita dedicação em relação aos profissionais para se comunicar com a sociedade, mas é o primeiro passo, né, fundamental, ter esse contato com a sociedade para que a sociedade entenda a importância do profissional. Seria essa a principal meta, o principal desafio? Dentro da Comissão Nacional de Educação e Zootecnia, né, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, nós temos a comissão, ela tem como missão
né? Zelar pela qualidade do ensino da zootecnia no Brasil e também pela valorização do profissional e o reconhecimento da sociedade da importância do zootecnista para a sociedade. É um tripé. Sim, sim. Eu gosto muito de abordar o tema voltado para o zootecnista inserido dentro do agronegócio, né? Hoje nós temos o agronegócio como um setor que movimenta 1/3 do PIB nacional. Ele é responsável pelo superávit da balança comercial. 1/3 do nosso trabalho, da mão de obra, né, é do agronegócio, ou seja, é um setor extremamente produtivo e que gera uma divisa, uma economia que, como eu disse, né, ele é a base mesmo, a base, né, da sustentação da economia do Brasil, né? Então, eu acho que nós temos que ter muito orgulho de fazer parte desse setor, né? E o zootecnista, ele está muito inserido, né? Ele é um profissional extremamente importante de inserção dentro do agronegócio. E a sociedade, ela é o nosso trabalho dentro da comissão, é a nossa missão dentro da Comissão Nacional do Conselho de Medicina Veterinária, difundir esse conhecimento para a sociedade, né? Então, o zootecnista é um profissional do agronegócio e o agronegócio é extremamente importante para a economia do nosso país. E exige, né, constante evolução, aprendizado e cresce muito rapidamente, né? Um outro desafio seria também acompanhar essa demanda e esse crescimento, não só pela quantidade de profissionais no mercado, né, mas pelo nível de aprendizado, muita tecnologia, para seguir padrões internacionais, inclusive. E nós temos que lembrar sempre que nós nós trabalhamos com educação, com ensino, nós estamos preparando, formando os profissionais que vão atuar nos próximos 30 anos no mercado, né? E o mercado é extremamente dinâmico. Por que ele é dinâmico? Porque o mundo é dinâmico, porque o consumidor é dinâmico. As necessidades, né? As necessidades mudam. Estávamos conversando recentemente, né, Fábio, hoje mesmo, que como o mundo muda, e as necessidades da população mudam. Então, os hábitos alimentares, eles mudam, as exigências são diferentes, né? Hoje, vamos pegar você quer ir para um restaurante e comer uma carne de excelente qualidade. É uma carne que seja macia, saborosa. Então, o consumidor, ele vai pedir isso. E ele vai pedir para quem? Ele vai pedir para quem está fornecendo a carne. E a carne vai pedir para quem? Para o frigorífico. O frigorífico vai falar para o proprietário, produza uma carne de qualidade. E aí o proprietário vai falar, zootecnista, vem aqui, me ensina, me orienta a produzir essa carne de qualidade. É muito dinheiro envolvido, não né? é? Não dá para brincar e, por outro lado, a saúde, né, da população. Então, é um trabalho E, além muito disso, delicado. né, você tem a qualidade daquele produto que atende àquela exigência do mercado consumidor, atende à exigência a nível de exportação e também você produz uma carne com segurança, né? A segurança alimentar, a qualidade daquilo que está sendo produzido. Então, eu falo que a cadeia produtiva, o produto, ele vem do proprietário para o consumidor. O dinheiro vai do consumidor para o proprietário, mas também vai do consumidor para o proprietário as informações e a exigência. Então, aquele feedback, né? A resposta do que é exigido. Então, nós temos que produzir aquilo que a sociedade, aquele alimento que a sociedade, que o consumidor está querendo. E aí o ensino tem que produzir um profissional que consiga atender a essas exigências, né? E consiga produzir, então, um produto que atenda à exigência do consumidor. Ele tem que ter intimamente nessa ideia de que ele é muito responsável, o quanto ele é importante. Então, ele tem que né, abraçar essa ideia, essa filosofia de vida. E são muitos fatores envolvidos, né? Para que você produza esse alimento de qualidade, se a gente está se restringindo a um assunto, né, a um tema dentro da zootecnia, mas ele ilustra bem, você precisa trabalhar com os insumos, a produção dos insumos, então a elaboração de uma nutrição, de uma ração. Né? Você tem que ter um ambiente adequado de produção, você tem que trabalhar com melhoramento genético para que você consiga produzir aquele alimento de qualidade. Você tem que se preocupar com o bem-estar, tem que se preocupar com os resíduos que são produzidos, né, com o meio ambiente. Tem que se preocupar com a gestão, com o projeto, com a comercialização, com o marketing daquilo que está sendo produzido. Né? Então, a zootecnia, ela é uma profissão que é muito abrangente. Né? Ela trabalha com todos esses aspectos. Você trabalha dentro de toda a cadeia alimentar.
Professor Fábio, é importante falar também sobre o comportamento desse profissional. Ele tem que ser muito proativo, empreendedor, não somente quando trabalha, né, por conta própria, em sua própria empresa, mas dentro do seu nível profissional. Empreendedor como empresa, né? Então, isso também é o tipo de conceito que hoje o profissional precisa entender, compreender, multidisciplinar, né, o trabalho, porque ele vai lidar com vários outros profissionais. Então, são desafios, mas também é algo muito interessante, né, de conviver, não é nada parado, e isso que atrai também a atenção de muitas pessoas. Penso que isso para todo e qualquer profissional, Sim, né? Essa exatamente. exigência não é específica aqui para a zootecnia, mas sem dúvida, na questão quando nós falamos da produção, falamos da produção animal, da produção de alimentos, não é? Mas nós temos em tudo isso aí o grande gestor, não é? O grande gestor zootecnista, o grande gestor agrônomo, o grande gestor odontólogo, enfim. Esse profissional é o que faz, inclusive, a diferença para esse mercado, como disse a professora, tão exigente. É uma postura onde nova, a própria né? sociedade impõe essas necessidades, né? Então, realmente assim, formar o profissional gestor, formar o profissional empreendedor, formar o profissional que tenha realmente a visão do mercado. Hoje o mercado não aceita mais um zootecnista ou um médico veterinário. O mercado precisa de um zootecnista que venha com um diferencial, de um veterinário que já venha com um diferencial. O que realmente ele vai oferecer para esse mercado tão exigente. E a importância do zootecnista em tantas fases, mas chamando a atenção para essa questão da produção de alimentos, porque veja, nós podemos deixar de trocar o nosso carro, de comprar uma roupa nova, não é? Mas nós nunca vamos deixar de comer. A necessidade, a exigência alimentar. E nós temos um pool do crescimento populacional que não acompanha, a produção de alimentos não acompanha esse desenvolvimento no número populacional. Então nós precisamos produzir mais e com responsabilidade e qualidade. E aí chama a atenção da participação do profissional zootecnista, não é? Juntamente com outros, mas que impõe nele essa responsabilidade do profissional para a sociedade, não é? Então, realmente é formar esse novo profissional que tenha essa visão empreendedora, gestora, que olhe para os lados, que sinta realmente, né, a necessidade dessa sociedade tão exigente como você disse. E consiga absorver tanta informação e tanta novidade, que ao longo do caminho ele se forma, mas não para de estudar nunca. Esse também é outro pensamento. E eu digo até mesmo durante a graduação, é muito importante que ele não viva apenas no seu mundo. Ele precisa perceber que o que está acontecendo ao seu entorno, né? Como é a economia nacional e também como a economia internacional interfere na atividade que ele vai estar exercendo, né? A gente sabe, o mundo é globalizado, nós trabalhamos com commodities. Se você tiver um problema, uma geada, alguma alteração na produção nos Estados Unidos, isso vai interferir aqui no Brasil. Cascata, né? Exato, mas então esse profissional, ele tem que estar ligado, ele tem que ter consciência de que a atividade que ele está exercendo, ela sofre influências da economia, da política nacional e também mundial. Então, ele precisa sair dos seus 4 cantinhos, do seu quadrado, né, e pensar de forma bastante ampla. E trazer tudo isso, professor Fábio, para a sala de aula. Como é que amarrar, costurar todos esses temas, principalmente quando o aluno não vem com esse tipo de pensamento, né? Não vem preparado para estar com a mente mais aberta? Esse é o tópico para a Zootecnia 2015 na Universidade de Marília. Sim. E daí surge, né, todo esse cuidado que nós estamos tendo durante esse semestre, conversando com as nossas autoridades, conversando com as pessoas que estão aí estudando essa nova zootecnia, para que a gente realmente possa apresentar um diferencial dentro da zootecnia para Marília e, consequentemente, para o Brasil. Né? Quando nós falamos no ensino da zootecnia em Marília, nós estamos preocupados com a zootecnia como um todo, né? De levar essa nova configuração para a zootecnia. É claro que há o predomínio da produção animal, do melhoramento genético, do bem-estar animal, né? Mas com certeza assim, levar também essa conotação empreendedora,
também uma conotação humanística dentro desse curso de zootecnia, porque o zootecnista, enquanto profissional, precisa entender que ele é um cidadão brasileiro e que precisa ajudar no desenvolvimento, inclusive social, desse país, né? E que o próprio MEC nos recomenda isso, né? De formar esses profissionais que tenham esse vínculo social. Então, acredito que estamos no caminho certo, né? Estamos no caminho certo, preparando, estudando, para que com certeza, acredito que num breve espaço de tempo a gente possa vir aqui apresentar esse modelo dessa nova zootecnia, com o apoio do Conselho Federal, do Conselho Regional de Medicina Veterinária e também com uma participação muito grande e efetiva e até entusiástica, por que não dizer assim, do nosso corpo docente. Claro, tivemos lá uma reunião, né, pela manhã com os professores que eu queria falar e todos envolvidos nessa nova configuração. Porque nós pensamos nesse aluno, né, naquele que está interessado em ingressar nessa área, mas ele precisa de um suporte, precisa de um acompanhamento, e o professor, sem dúvida, né, além de toda a tecnologia, é a pessoa diretamente indicada para levar, para trilhar esse caminho com o aluno. E eu falo que o professor é o grande exemplo do aluno, né? O professor é o grande exemplo profissional. É com ele, o aluno se espelha no trabalho, nos projetos do professor. É uma profissão, ser professor é uma profissão muito nobre, né? Em que a gente tem, eu também sou professora e tenho também esse grande privilégio, né, além de zootecnista, ser professora. Porque nós ensinamos e também com o nosso exemplo, com as nossas atitudes, com a nossa postura, nós somos exemplos, né? Então isso é muito bacana. E uma coisa que, enquanto você falava, Fábio, esse profissional também ele precisa ser formado com uma grande capacidade de comunicação. Sim. Né? Hoje a comunicação, tanto oral como a comunicação escrita, ela precisa ser enfatizada. Né? E o nosso jovem, ele precisa ter, ao longo da graduação, ter vivências, ter situações em que ele desenvolva a capacidade de comunicação. Porque ele representa, né, a ideia do que é a profissão. Sim, e ele tem que, como você vai exercer, né, aquela profissão, se você precisa se comunicar para conseguir exercer aquela profissão. Com seus clientes com seus ou patrões. Com seus pares, com seus funcionários. Né? Se posicionar. Então, a capacidade de comunicação, o desenvolvimento, isso, a gente chama de habilidades, né? São habilidades e competências que o profissional vai adquirindo ao longo da sua formação. Todo mundo é capaz de desenvolver, né? Porque algumas pessoas falam, mas é talento de alguns e eu não posso. Precisam ser estimulados. Estimulados, como a gente faz sempre aqui em Saúde Animal. Os alunos vêm, conversam. Com a participação dos alunos. Não é? E isso é um grande treinamento. Né? É um grande treinamento. Então eu gosto muito também de trabalhar esse desenvolvimento com os alunos, né? E tudo aquilo que nós precisamos ter sempre em mente, um projeto pedagógico, ele tem que falar, qual é o profissional que eu quero formar? Qual é o perfil do egresso que eu quero? Né? E aí os conjuntos de ações voltadas para formar esse profissional extremamente importante para o agronegócio. Ainda na questão da comunicação, hoje com as redes sociais, né, a gente fala que o público fica muito interessado nos comentários, em posicionamentos, até como o profissional se comporta em sua rede social, que ele achava ser particular e não é, ali ele representa uma empresa, representa uma categoria, né, então como ele se posiciona, o que ele deve falar, né, como se comportar diante da sociedade, né, que vai julgá-lo o tempo todo, né? Sim, ele sempre vai ser o espelho, né? A gente coloca isso para os alunos, para os residentes, alguns colegas, porque quando um veterinário está falando num determinado meio de comunicação, perante uma sala, enfim, não é só ele, mas ele representa a classe. Da mesma forma, o zootecnista, quando ele emite a sua opinião, ele está se apresentando. Às vezes ele fala, não é o nome da pessoa, mas é o zootecnista. Né? Porque o zootecnista falou isso. Exatamente. Ninguém quer saber o nome dele não importa, mas é o sobrenome que ele tem. O sobrenome é a função. Mas foi um zootecnista que falou, foi um veterinário. Prevalece a profissão, né? Por outro lado, isso é bom, porque mostra, né, o quanto há de credibilidade, né, em carregar esse nome zootecnista, médico veterinário, jornalista, né, mas é o profissional que transmite a credibilidade. Isso é essencial, né? Na prática ou na comunicação, que é fundamental. E falando em mídia social, né, eu acho que é uma nova mídia e que todos nós temos que aprender a conviver com ela, né? Talvez em alguns momentos ela foi usada de uma forma mais pessoal, mas nós temos, é um novo aprendizado.
Até para que a gente possa se comunicar melhor com o nosso aluno, né? Sim, então, exato, uma troca. Não dá mais para usarmos aqueles métodos da nossa época, né? Não que faça tanto tempo assim. Ferramentas, é uma nova ferramenta. É uma nova ferramenta. É uma ferramenta. Exatamente. Nós ouvimos música, né, num pendrive. Então, a evolução da educação, as novas ferramentas pedagógicas para atingir justamente, né, essa juventude que é rápida. Muito rápida. Né? Ela quer respostas assim como um veículo, rápidas, né? A internet é rápida, você então, fala e já vem a resposta, isso é muito Isso sério. também nos motiva, enquanto professores, né, Ana Cláudia, a buscar essas ferramentas, trazer justamente para dentro da sala de aula. Então é um aprendizado constante, é um aprendizado para nós enquanto professores, né, mas também para o próprio aluno. É uma troca de experiência. É uma troca, é por isso existe o crescimento, né? A evolução. Certeza. Pensando na homenagem até que nós fizemos aqui no mês todo do Dia do Zootecnista, no dia 13, mas ficamos o mês todo aqui falando sobre esse assunto e dos mais variados temas, né? Falamos no último programa sobre piscicultura, por exemplo, e aí a gente consegue imaginar um pouquinho, né, do que é esse mercado e o quanto o zootecnista pode se inserir, começando lá do bem-estar animal, que também é um tema interessante, que às vezes as pessoas não compreendem como vai falar do abate e do bem-estar, né? Algo que fica difícil de entender, mas vocês estão aqui justamente para nos ajudar a entender a importância desse bem-estar, né? E assim sucessivamente. Sim. Então, esse tipo de comunicação também facilita para quem está em casa entender todo esse trabalho complexo, né, que vocês realizam. Realmente, quando você fala de bem-estar, né? Há um zootecnista trabalhando, sendo responsável por bem-estar num frigorífico. Pode parecer um absurdo, né? Mas não, é extremamente importante, porque você tem o animal, durante até o transporte, né, quando ele sai da propriedade até o transporte, o período que ele fica no frigorífico, o período em que ele é conduzido para a sala para o abate, você tem que ter um respeito com o animal. E você tem que e também fazer com que tenha um ambiente em que zele pela qualidade do produto. Porque se o animal estiver estressado, tiver com hematomas, e se ele for receber choques, receber pauladas, né, e agressões, você vai estar produzindo uma carne de péssima qualidade. É contraditório, mas é importante que se toque nesse tema, né, ou nesses temas que são mais polêmicos, justamente porque se vocês são os profissionais da área não falarem sobre isso, outra pessoa pode falar, né, e trazer uma informação errônea. Né, a presença, né, do zootecnista dentro do controle de qualidade de um produto cárneo, que engloba bem esse exemplo que a professora coloca, é justamente isso. É uma preocupação, sim, com o animal como um todo, mas há uma preocupação tecnológica com o produto final, com a carne. E esse conceito que começou lá na Europa, que hoje no Brasil está extremamente difundido. Primeiro pela exigência que os próprios europeus nos colocaram, senão nós não vamos mais vender a nossa carne. Eles têm fiscais aqui, né? Sim. Eles têm que acompanhar. E nós temos que seguir isso rigorosamente. Então, quando nós falamos de um abate humanitário, né? Pessoal, abate humanitário, como é isso? É um abate que preserva, né? E que respeita, como a professora disse, o animal. Porque o animal, inclusive, ele pressente o medo. Perdão, ele pressente até a morte. Sim. Ele consegue identificar a zona de perigo. É porque a energia do local, o ambiente, né? Então, todo esse cuidado no transporte, no desembarque, no momento em que antecede o abate, na rampa, enfim, há todo um cuidado para que se preserve o máximo esse animal, para que ele fique o menos estressado possível, pensando sim no animal, mas é claro, com uma conotação econômica pela qualidade da carne. Então, a importância do zootecnista no bem-estar animal, seja num frigorífico, mas seja em qualquer outra situação, numa propriedade, num zoológico, num campo de fauna. O comportamento animal, né, que também faz parte do dia a dia. E o comportamento, né, ele está muito envolvido, por exemplo, com a produção. Né? Você trabalhar adotando as boas práticas de produção aliados ao comportamento. E sabe que isso faz muito bem para os funcionários. Os funcionários que trabalham numa fazenda e que seguem as práticas de bem-estar são profissionais que estão numa condição melhor. Equilibrados, né? Porque no respeito com o animal. Você imagina, se um proprietário tem uma preocupação com o animal, com certeza ele passou pela preocupação com o funcionário, né? Então há uma valorização do funcionário também.
você muda o contexto, o ambiente de trabalho desse funcionário. A importância da profissionalização da produção, eu acho que vem justamente ao encontro disso, né, que a professora está falando. Educar todo o ambiente. Né? Quando tem um profissional com boa formação, ele multiplica a informação. Sim. E o zootecnista ele é responsável por isso também, né? Pela extensão, por transferir essa informação, né? Aquilo que você tem dentro dos órgãos de pesquisa, e ele levar até o produtor, né? Para mudar essas mentalidades. A palavra é essa, influência. A influência do zootecnista no mercado. Né? Seria já um ponto de partida para uma reflexão, né? Até que ponto ele consegue influenciar e onde ele pode ajudar muito para fazer com que as coisas sejam menos complicadas, né? Em tempos de globalização. E eu gosto muito também de uma abordagem com relação à sustentabilidade, né? A preservação do meio ambiente. Hoje a gente tem uma linha dentro da zootecnia que chama nutrição de precisão, em que você faz uma recomendação de formulação de ração e de dietas, em que vão atender exclusivamente às necessidades que aquele animal tem, ou seja, você não vai oferecer uma dieta que tenha um excesso de proteína ou um excesso de energia, porque esse excesso, ele além de ser mais oneroso, ele vai também poluir o meio ambiente. Então, tem a preocupação com o resíduo dos dejetos, com contaminação do meio ambiente, da parte de mananciais de água. Então, você tem uma preocupação muito grande dentro da formação do zootecnista com o meio ambiente. E também um outro ponto muito importante que a gente tem que estar ressaltando e que as pesquisas na área de nutrição animal dentro da zootecnia estão caminhando muito, é com relação à mitigação de carbono, né? O efeito estufa, isso também é uma preocupação muito grande em que a gente formular dietas e também elaborar sistemas de produção em que o bovino emita menos metano, né? Que nós temos aí uma produção grande do bovino na produção de metano, que é um gás que ele é destruidor da camada de ozônio, né? Então a gente também tem que trabalhar muito dentro da zootecnia, encontrando sistemas de produção que reduzam a emissão de metano. Ou seja, a pesquisa também é um outro campo outro campo fantástico. Muitas oportunidades. Sim, e isso também eu acho que é muito interessante a gente ressaltar, que a gente tem 120 cursos de zootecnia no Brasil, mais 86 cursos de pós-graduação em zootecnia e recursos pesqueiros, né? Então, a zootecnia como ciência, como pesquisa, e gerando inovações tecnológicas, inovações no processo, na produção, é extremamente importante dentro do Brasil. Também é um assunto que rende, né, Fábio? Sem dúvida. Inclusive, nós temos que encerrar aqui, mas eu peço encarecidamente que vocês, por favor, deixem uma mensagem mais uma vez, né, de entusiasmo mesmo, de motivação para quem já está na área ou para aqueles que pretendem ingressar nesse mercado. Sim. Bom, eu acho que eu vou aproveitar também a oportunidade, né, mesmo já não estando mais no mês de maio, né, comecinho de junho. Sempre é bom mas comemorar. Sempre é bom, né, parabenizar então os zootecnistas, os zootecnistas que estão aí há tantos anos trabalhando com a produção animal, com a criação animal, e se preocupando e valorizando a zootecnia. Isso é extremamente importante, é o trabalho de cada zootecnista ali no campo, no seu dia a dia, dentro da empresa, dentro do frigorífico, em cada setor da zootecnia, mas ele está honrando a zootecnia e valorizando a zootecnia. Então, parabéns aos zootecnistas pelo seu grande trabalho e contribuição da zootecnia para o agronegócio nacional. Também agradecer, né, esses programas que tivemos aí, aos colegas que passaram aqui, os zootecnistas, né, Dr. Cledson, Dr. Walter Saia, doutora Jaqueline, hoje em especial a doutora Ana Cláudia Ambiel. Agradecer a sua vinda aqui, a Marília, que a senhora leve os nossos cumprimentos, né? Ao nosso presidente do Conselho Federal, Dr. Benedito Fortes Arruda, ao nosso colega, presidente do Conselho Regional, Dr. Francisco Cavalcante, e realmente fazer minhas suas palavras e também cumprimentar mais uma vez os colegas da zootecnia, Marília, que tem uma representatividade, nós somos em torno de 30 zootecnistas que atuam aqui na nossa regional, né? Com um curso aí que já tem os seus 25 anos de instalação, já formamos mais de 1.200 zootecnistas espalhados por esse país afora, né? Então, parabenizar o zootecnista
pela profissão, parabenizar o estudante que escolheu essa profissão de zootecnia, que com certeza é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Então, muito obrigado. Obrigado você também, Lenisa, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre condução do nosso programa. Nossa, é uma grande oportunidade de aprender e vibrar com vocês, principalmente nessa expectativa, né, que venha a Zootecnia 2015. Muito né, obrigado. Estaremos todos aguardando. Muito obrigada, viu, professora, Eu que agradeço. pela presença e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Dr. Fábio Manhoso, muito obrigado mais uma vez por tudo, né? E nós voltaremos então na semana que vem com mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Obrigada pela companhia, uma ótima semana e até lá. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar.